Bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais um programa Além da Lição. Estamos felizes com a presença de vocês aqui conosco para recapitularmos o estudo desta semana. Esteja sempre com a gente, ativando o sininho de suas notificações para que esses programas possam chegar a você e a chegar até outras pessoas. Pode comentar também, se você sentir à vontade, comente as nossas gravações, diga o que está achando, comente a lição que estamos fazendo, tá? Nós ficamos muito felizes e você vai nos ajudar. Vamos lá! Que bom que você está conosco novamente, eu agradeço a sua presença aqui. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante. A lição número 9, que diz sobre o ministério movido pelo amor. Paulo e suas cartas, né? E a revelação de um ministério que foi muito sofrido para ele, mas feito com um extremo carinho pelas igrejas por onde ele passou. Nós estamos aqui com a Andressa, nossa amiga. Andressa, se apresente, por favor. Olá, eu estou muito feliz de estar de volta. As outras a gente não pôde estar presente. E que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem possa estar conosco. O nosso irmão Fabrício. É um prazer muito grande poder participar novamente com vocês do Além da Lição. E a nossa irmã, olha, começando hoje, gente, Suelma. Olá, é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez, né? Eu espero que o Senhor me use para que eu venha agregar e trazer mais conhecimento para esse lindo programa. Amém, amém. Vamos começar com uma oração, vamos orar. A Andressa vai orar para a gente agora. Ficamos em reverência, por favor. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui dispostos, Senhor Deus, a falar do Teu amor por onde Ele for capaz de chegar, Senhor. Pai amado, queremos pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito alcance os corações, Senhor Deus, que irão nos assistir, ó Pai, e compartilhar conosco do conhecimento que vem de Ti. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, por meio desse estudo, a lidarmos com os nossos ministérios, Senhor Deus, com amor, com sabedoria e entendendo, Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal e que Teu Santo Espírito se faça presente no meio de nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, o nosso guia aí de lições semanais está quase acabando, né? Nós já estamos na lição número 9, o ministério movido pelo amor, como eu já disse para vocês. E essa semana, o verso para memorizar foi o seguinte, vamos comigo. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Olha que coisa, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, né? É interessante que a lição está começando com Paulo fazendo uma lista, né, sobre tudo aquilo que ele passou. E, gente, quanto sofrimento, hein? Quanto sofrimento. Eu faço questão de ler, olha aqui, ó. 5 vezes, ele foi açoitado, foi apedrejado uma vez, foi golpeado com varas, 3 vezes naufragou, né? Passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar, quer dizer, a revelia no mar Mediterrâneo ali, né? Estive continuamente viajando de uma parte da terra a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Olha quanta coisa ele sofreu. Além de ter trabalhado arduamente para que essas igrejas fossem fundadas e permanecessem no caminho do evangelho eterno, né, como deveria ser, né?
Paulo, através das suas cartas, vai expressar amor acima de tudo, mas ele também vai orientar as igrejas, né? Ele também vai repreendê-las, e quem disse que amor e repreensão não podem andar juntos, né? A lição vai mostrar que sim, né? Paulo, então, foi a gente pode dizer, uma espécie de Cristo, né? Sofrendo por suas igrejas como Cristo sofreu pela sua igreja, por todos nós, E né? aí eu ia só complementar, né, Flávio? Quando ele diz lá, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, porque ele sofreu tudo isso aí que você contou, todos esses açoites, apredejamento, e aqui ele até cita, né? Seu amor por ele jamais falhou. Então, independente daquilo que ele sofreu, ainda assim, ele Exatamente. continuou lutando pelo povo, pela igreja de Cristo. E aqui diz, né? O amor de Cristo por nós jamais nos falha. Então, assim como Paulo fez tudo isso, por quê? Porque ele olhava para Cristo, que era o referencial dele. Agora, Andressa, consolo de Deus aos que sofrem. Como é que é esse consolo de Deus àqueles que sofrem? Bom, primeira coisa assim que eu pude entender em relação à lição de ação de graças, é que muitas vezes nós estamos muito dispostos a agradecer quando tudo dá certo, a agradecer quando nós estamos nos momentos felizes da nossa vida. E Paulo, ele nos ensina que também no momento da angústia nós também podemos agradecer. Porque o mesmo Deus que guiou o nosso passado, ele está guiando o nosso presente, né? E, e a gente precisa entender que também quando enfrentamos dificuldades, né, nós necessitamos das orações dos nossos irmãos, porque foi o que consolou Paulo Sim, no com meio das certeza. suas angústias, né? O livrou da morte, ele fala, né? E eh, a oração intercessória, ela faz parte da vida ministerial, né? Todos os líderes da nossa igreja, né, desde os pastores, né, que estão lá nos mais altos, né, que comanda toda a nossa igreja, até aquele que zela da nossa igreja, eles precisam de oração, porque nós precisamos juntar forças para estarmos unidos no ministério de Cristo. E como o nosso corpo depende de toda a estrutura para que ele funcione muito bem, a nossa igreja também precisa. Eu acho que eu já repeti isso em algumas outras lições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu Porque eu venci o mundo. Então, quer dizer, Cristo não está conosco apenas do momento em que a nossa vida está né? Vamos dizer assim, está ótima, né? Ele permanece ao nosso lado mesmo quando nós passamos por dificuldades e às vezes achamos que as nossas orações não são respondidas, né? Fala, Suel. Então, é interessante, né, Andressa, quando a gente vê essa questão de ações de graça, e algo me chamou muita atenção, Flávio, é quando fala assim: "Ó, não devemos reter para nós o consolo que recebemos de Deus". Ou seja, todas as bênçãos que a gente recebe de Deus, aquele conforto que ele nos dá, Mesmo a isso paz em mesmo, meio a dificuldade, né? aquela paz em meio às dificuldades, e a gente precisa se lembrar diariamente, né, desse consolo que Deus nos dá. Então, e esse consolo, Flávia, a gente também tem que repartir para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, porque é através do nosso testemunho, né, da nossa confiança, da nossa fé em Deus, é que essas pessoas vão ser consoladas também. Exatamente. Fabrício, simplicidade e sinceridade. O que que a lição de segunda-feira está falando para a gente sobre essa simplicidade que Paulo agia, né? E essa sinceridade desse nosso apóstolo tão fervoroso, né? Então, Flávio, e amigos que nos assistem, né? O que acontece? A lição de ontem, né, que a Andressa acabou de comentar aqui, fala dessa questão de ações de graça. E Paulo, ele começa aqui na lição de segunda-feira falando desse consolo, né? Consolo que significa... é, consolo que significa... Vou anotar aqui. Que significa alívio, conforto, esperança, né? Porque às vezes a gente pega o consolo, a gente pensa num outro viés, mas o consolo no sentido da lição de domingo é exatamente no sentido de confiança e alívio. Já na segunda-feira, quando fala de simplicidade e sinceridade, primeiro são características e atributos que nós como cristãos devemos ter, né? Primeiro a simplicidade, ou seja, a gente não está aqui para ser, eu sou melhor, sou bambambam, não.
Simplicidade, aqui o próprio apóstolo fala, simplicidade é tudo, e sinceridade. E aqui, quando eu fui fazendo a lição, né, fui olhando e fui vendo, inclusive para repreender, né, até para repreensão eu tenho que ser sincero, eu não posso esconder isso, a gente até comentou em edições passadas. E é interessante que eu fiquei pensando num verso, 1 João 4,19 diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A lição fala do ministério de amor de Cristo, né, dessa questão do amor, o amor de Paulo, o amor que Paulo tinha pelos coríntios, que o fez, mesmo sofrendo açoites, ainda assim continuar o ministério, ainda assim sofrer pelo evangelho para poder salvar o povo de Coríntios. E é interessante porque a pergunta que ele faz aqui para a gente, né? Como a sinceridade de Paulo revela seu amor pelos coríntios, né? E é interessante porque foi um amor sem interesses pessoais, com sinceridade, transparência para que eles pudessem compreender tudo. Porque a gente percebe que o povo de Coríntios, o Paulo estava pregando e o povo de Coríntios, nem todo mundo estava satisfeito. Tinha Sim. aqueles que ainda estavam julgando ele e falando, não, esse aí não está fazendo o que é certo. Então, assim, eles tinham um pé atrás com Paulo, né? Então, Paulo, com toda essa questão, por isso que é simplicidade e sinceridade, porque ele teve que mostrar para as pessoas que ele não tinha nenhum interesse na pregação do evangelho, para que essas pessoas pudessem compreender o real intuito daquilo que ele estava pregando. Aí eu marquei aqui, né, que tudo que ele fez revela a pureza e a bondade nas motivações daquilo que ele estava querendo fazer. Inclusive, né, na lição traz duas palavras em grego que significa retidão e pureza, igual eu falei agora, e a sinceridade também, que significa integridade e clareza nas intenções, onde Paulo ele deixa claro que agiu movido pela graça de Deus e não pela sabedoria humana, confiando que o Senhor revela a retidão de seus motivos. Então, Paulo tentou fazer exatamente isso, tentou levar para os coríntios uma sinceridade de Cristo, que a gente não deve fazer nada por interesses pessoais, mas movidos unicamente pelo poder do Espírito Santo de Deus, tentando demonstrar o amor de Cristo, né? Interessante, né? Que ele realmente não queria para si nada, né? A ponto de trabalhar fazendo redes para contrário, se né? manter, entre outras coisas. Nós vimos em lições passadas que ele poderia receber alguma coisa para se manter, mas até nisso ele se recusava para que os outros entendessem que ele estava fazendo aquilo por amor a Deus e especialmente por amor àquelas pessoas, né? E aí é interessante porque assim, a gente aqui comenta superficial, por cima, né? Mas se a gente fosse pensar para imaginar como é que foi ele adentrando em Coríntios, tendo essa receptividade das pessoas, vendo que as pessoas tinham que entender que ele estava agindo não por interesses pessoais, é como se em situações como essas, nossas palavras e as nossas atitudes, elas fossem mal interpretadas. Então, o que ele estava tentando fazer? Olha, não é isso, na verdade a minha resposta cristã é totalmente Exato. diferente. Eu não posso agir com artifício, com manipulação ou com revanchismo. Ah, a pessoa fez isso, eu vou fazer aquilo. Não, na verdade ele tentou ser o mais idôneo possível, tentando levar a Cristo de uma maneira pessoal, literal, mas que as pessoas pudessem entender que ele estava ali unicamente pelo amor e pela graça de Deus. Se a gente voltar lá para Atos, como Deus falou para Ananias, porque ele é um instrumento nas mãos de Deus. E de Exato. fato, né, quando a gente começa a ver somente um instrumento nas mãos de Deus para fazer o que ele fez da forma como ele fez, sofrendo o que ele sofreu. E nós que estamos à frente de alguma liderança, nós precisamos entender também que nós precisamos ter clareza, né, de que nós estamos fazendo tudo em prol para louvar e engrandecer o nome de Deus, né? E se assim fizermos, nós não vamos nos importar com a intenção, com o que os outros vão pensar, né? E aí, Muitas vezes nós deixamos de agir porque a gente fica com medo do que vão pensar e às vezes nós estamos fazendo o trabalho para Cristo e a gente deixa se barrar, né, por alguns pensamentos que antes das pessoas pensarem, a gente pensa: "Ah, mas se eu fizer isso, vão pensar que eu estou fazendo por causa disso", né. Devemos ter a certeza de que estamos fazendo para honrar e glorificar o nome de e Deus. que a nossa sinceridade e simplicidade possa ser usado para evitar julgamentos precipitados, com o sentido de convidar as pessoas a ter cuidado ao julgar as intenções e os motivos alheios, né? Porque o diálogo, ele é o mais importante. Então, se tiver alguma distorção, alguma pessoa que tiver, talvez ali você viu que a pessoa não entendeu a real intenção daquilo que a gente está tentando levar, que a gente possa ir lá e demonstrar para essa pessoa com sinceridade e com simplicidade o motivo real das nossas E intenções. acima de tudo com amor, né?
Eu acho que nós, como cristãos, não deveríamos julgar, né? Essa que é a questão, né? Nós julgamos o outro, as intenções do outro, né? Em vez, como o Fabrício disse, em vez da gente chegar no outro e dizer, você está querendo dizer o que com isso, né? Porque está parecendo assim, ou eu estou imaginando que seja isso. Não, a gente já julga, já fofoca, já fala para o outro, já o negócio é difícil. Nós somos seres humanos, né? Mas, Suelma, por que Paulo mudou de planos? Então, Flávio, a lição de terça-feira ela fala justamente sobre isso, né? Mudança de planos. Para a gente poder entender a lição de terça-feira, a gente tem que entender a carta de Coríntios, né? Toda a lição, do que vinha acontecendo. E Paulo muda os planos justamente pelo verso para memorizar, que é 2 Coríntios 2:4. Paulo fala que ele não vai, porque qual era o plano, né? Na carta, na primeira carta, ele fala que ele vai para Éfeso, depois vai para passar em Corinto e vai toda a Macedônia, e ele vai passear, e ele ainda fala ainda, vou ficar aí Vou um tempo, voltar, né? Vou e volto, vou fica e tranquilo. volto, fiquem tranquilos, né? Que eu vou voltar para ficar um tempo com vocês. Mas, quando Paulo escreve essa carta falando que vai, ele recebe uma resposta. Ele recebe o quê? Notícias. E as notícias que Paulo recebe não são notícias boas, que é justamente o que 2 Coríntios 2:4 fala, né? Porque eu lhe escrevi em meio a muitos sofrimentos, ou seja, a angústia de coração, com muitas lágrimas. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Quando ele fala que ele escreveu com angústia de coração, com muitas lágrimas, a gente pode entender o que ele fala lá que você comentou, né? Que ele não sofreu somente, o sofrimento de Paulo não foi só Da físico, carne, isso. não foi só físico. Paulo também teve momentos de aflições interior, ele teve uma pressão interior. E, ou seja, quando ele recebe essa devolutiva falando que as pessoas de Corinto estavam adorando outros deuses, estavam tendo Voltando às suas sim, práticas, né? tendo a questão do filho tendo Caso, relações, assim, né, incesto dentro extraconjugais e tudo dentro mais. da família. Voltando tudo de novo, Paulo, ele ficou sem condições emocionais. Eu penso assim, ele ficou sem condições emocionais, porque se ele vai do jeitinho que ele estava, sabendo de todo aquele problema, ele iria se entristecer mais ainda. Poderia se Se enfurecer também, né? enfurecer, perder, né, É. perder ali, aí os planos dele mudam. Só que existe um preço, né, a se pagar. Quando os planos dele mudam, que ele não aparece, ele passa a ser chamado, né, ele passa a ser mal interpretado. Que aí é o que o Fabrício Duvidoso. falou, né, ele passa a questão da simplicidade, igual você comentou, as pessoas não saberem o porquê. E eu fiquei muito reflexiva em relação a isso, quando ele fala aqui com muitas lágrimas, para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. E aí, até onde vai o amor de Paulo? Pela igreja de Corinto, porque ele decidiu não viajar, não ir, não realizar o que ele tinha planejado, porque se ele planejasse, talvez ele iria se entristecer mais ainda, iria perder todo o domínio. Sabe o que eu fiquei pensando também? Às vezes, ao vivo, a gente não fala o que a gente gostaria. E às Exatamente. vezes, quando a gente escreve, a gente é mais incisivo. Inclusive, essa carta dele aí foi uma carta severa, né? O termo que é usado, né? Sim, sim. Porque o que ele escreveu ali para os irmãos de Corinto foi algo pesado. É como se ele estivesse lembrando: olha, tudo que a gente remou para conquistar, a gente está perdendo tudo com as atitudes de vocês. Então, lembra daquilo que eu ensinei, volte ao caminho, refaça, retorne. Então, mais ou menos, inclusive, aqui até fala assim, né? Ele preferiu enviar uma carta a arriscar piorar as coisas com outra visita. Porque a situação estava muito grave. E aí, depois até seria interessante, a gente lê lá em 2 Coríntios, né, 2, a partir do verso 1, que ele fala justamente sobre isso, né? Ele prefere ficar do que ter que piorar a situação. Andressa, perdão e a reafirmação do amor através da chamada carta severa que o Fabrício disse. Antes de você comentar, eu queria fazer uma observação que às vezes o amor tem que refletir a severidade de uma bronca, né, de um conselho, ele precisa ser sincero nesse sentido.
É como um pai para um filho, né? Que Não é olha, só eu te flores, amo, né, mas Flávio? você também vai. Eu preciso te castigar por isso, para que você possa aprender. Na verdade, não é que Deus nos castiga, mas Ele permite que nós soframos as consequências dos nossos atos, não é? Na, Paulo, na igreja de Corinto, havia situação que precisavam ser corrigidas, né? Só que Paulo ele não queria corrigir só por corrigir. Ele ansiava pela restauração do povo, né? E eu acho que isso é mais bonito. E muitas vezes nós nos magoamos com as pessoas e às vezes não voltamos a confiar nelas, né? Às vezes a gente fica remoendo aquilo que foi feito por nós. E Paulo poderia ter agido assim também, mas ele preferiu levar o perdão a essas pessoas para que elas pudessem sentir o amor, né, que ele tinha por elas e o sonho que ele tinha de vê-las salvas também. Acho que esse era o maior anseio de Paulo, né, para isso. E interessante que lá em 2 Coríntios 7, 5 e 13, né, que frutos trouxe Paulo e escreveu como apóstolo, e como o apóstolo reagiu ao saber sobre isso. Na Macedônia ele iria descansar, mas em vez de descansar, Paulo ficou entristecido por dentro, né? E ele pensou muito na apologia do povo, na indignação e tudo mais, né? Na vingança que poderiam ter contra ele. E aí ele coloca, né, acredito que ele se coloca na presença de Deus, coloca o povo também na presença de Deus, para que esse povo pudesse ser restaurado. Intercedendo pelo povo, né? Exatamente. E às vezes nós temos pessoas que estão do nosso lado, tem pessoas que são contra nós, né? E a gente precisa entender que precisamos lutar pelas pessoas, todas em geral, independente de que lado elas estejam. Porque quando nós estamos à frente do serviço de Deus, nós estamos por amor, porque queremos que todas as pessoas sejam salvas, independente de quem elas sejam, né? E praticar. O perdão é um ato de prática também, né? E a gente precisa consolar para que a tristeza não nos devore. E isso só vai poder ser feito se nós confirmarmos o amor. E o perdão é diferente da desculpa, né? A gente se quer dizer, é diferente da quando eu perdoo, eu esqueço. Eu tenho que deixar o que aconteceu para lá. Pode ficar ferida, sim, mas eu retomo, né? Eu retomo. Agora, quando desculpo, aí é diferente. Perdoar é uma coisa, desculpar é outra. Porque eu desculpo, tá? Eu desculpo o que você me fez, mas não vou mais olhar para sua cara, eu não quero mais saber de você. Deus quer que a gente perdoe como Ele perdoava, né? E volte ao relacionamento. Isso não é E não é fácil. fácil, porque assim a gente precisa ter um relacionamento muito íntimo com Deus para que a gente possa olhar para quem fez algo contra nós, seguir adiante amando essa pessoa e orando por ela para que a gente também possa estar juntos nas mansões celestiais. É porque é interessante, né, Andressa? O pecado ele precisa ser tratado com amor, né? Você já imaginou se Deus nos tratasse de outra forma, se não fosse com o amor? Como é que seria? Se Deus tratasse cada pecado que eu cometo, se ele não tratasse com amor. Então é justamente isso que Paulo vai pregar nas igrejas, né? Que o pecado não é, não é que ele deixou de ser pecado, mas ele precisa ser tratado e analisado com amor, com perdão e a reafirmação mesmo que Deus ama e perdoa. E é interessante que essa lição ela traz para a gente essa questão da disciplina na igreja, né? Que é exatamente a questão do transgressor que precisa ser acolhido com amor, mas precisa de uma disciplina, porque o amor também disciplina, né? E que precisamos entender isso. E que às vezes essa disciplina é exatamente para poder reorganizar. E é o que o Paulo provavelmente escreveu na carta dele: ó, vocês estão fazendo isso, a gente vai disciplinar, mas a gente continua e a gente faz o retorno e a gente segue firme. Sim, nós te amamos e por isso a gente quer se preocupa contigo, né?
E é interessante E que dentro da igreja, às vezes, a gente pesa a mão né? Mas, na verdade, o que a gente está buscando ali, ou esse deveria ser o nosso principal ponto, é a retomada da fé do irmão, né? Colocar o caminho no trilho e continuar ao lado dele, acima de todas as coisas, né? O problema é que nós, como seres humanos, às vezes nos afastamos das pessoas, né? Ah, adulterou. Nossa, você nem fala com o irmão. Ah, aconteceu tal coisa. É como se ele tivesse adquirido uma moléstia grave, É, né? exatamente. E não é, esse não é o propósito divino, né? e mesmo porque essa pessoa que foi disciplinada, e quando ela é tratada com amor, quando ela é tratada com aconchego, né, e consolo, um dia ela também vai poder olhar para Sim. outro irmão e ser o consolador daquele irmão. Esse é o maior propósito, né? Gente, eu fico imaginando, né? Nós devíamos viver nessa comunidade, principalmente dentro da igreja, né? Como vivemos na casa da gente, no sentido de que todos somos irmãos. Como é que você trata o irmão? Você sabe que um irmão ele é mais rabugento, o outro irmão ele faz isso, o outro irmão fala demais, o outro irmão. Mas você vai ali, ó, convivendo com aquilo, né? Você vai sabendo lidar um com o outro. E se ele falar alguma coisa que você não gostou, você fala, não, é o jeito dele, é assim mesmo. Você não vai deixar de amá-lo, pelo menos não deveria, né? E a mesma coisa tem que ser dentro da igreja. A gente conhece os irmãos, a gente convive. Ah, o irmão. Mas eu vou lá e abraça ele, deixa ele nervoso por abraçá-lo. E tem que ser assim, né? Essa deveria ser o propósito, numa imensa família, né? A igreja deveria ser uma imensa família, né? Agora, Fabrício, triunfo em Cristo. E aí? Então vamos lá, né? Paulo, ele começou uma viagem, né? Começou lá em Sim, Éfeso, ele venceu, né? igual a Suema falou. Sim. E aí ele foi para Macedônia, o intuito era retornar para Corinto, né? Passou por Corinto, depois ele ia retornar para Corinto. Só que aí ele ficou sabendo da situação e ele decidiu não ir, enviou a carta. E aí ele combinou, e essa carta quem levou? Tito, né? O companheiro, né? Exato. O amigo fiel ali, o discípulo dele. E é interessante que Tito levou a carta. E aí eles combinaram de se encontrar na Macedônia. Só que quando ele chegou na Macedônia, ele não achou o Tito. E aí ele seguiu viagem. Ele foi até Troade, né? Que ali hoje é a atual Turquia. E quando e ele ficou ansioso, eu fico imaginando, né? Porque assim, ele mandou a carta, ele queria ter ido, mas ele não foi. Aqui não relata quanto tempo levou até ele de fato encontrar Tito. E aí é o momento em que Tito chega, eles se encontram, e eu fico imaginando a pergunta, ele ansioso ali, e aí, como é que foi? O que aconteceu? Felicidade, né? Eu imagino Né? também, Me né? conta tudo. Ou seja, é uma alegria e ao mesmo tempo um receio de ter uma frustração com a imagem, com como eles receberam a carta, né? Exato. E Será aí, que aceitaram? Será que acharam, né? Viram com sim. bons olhos ou não, né? E aí Tito começa a contar para ele: olha, Paulo, foi assim. Eles receberam a carta, eles leram a carta. Alguns no início não quiseram aceitar, mas eles foram entendendo e foram percebendo que o que você estava escrevendo era exatamente aquilo que eles deveriam mudar, a postura, porque eles viram que eles Graças a estavam Deus, né? errados. E é interessante porque aqui fala, né, que Paulo estava inquieto. Eu também ficaria inquieto se fosse Paulo no lugar dele, sabe? Escrever algo esperando a resposta, né? Hoje a gente manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa demora a responder, a gente fica ansioso. Pensa 2 nesse tempo, o segundos. tempo que não demorava, porque não era tão rápido como hoje, né? E aí aqui, né? Ele não conseguia parar de falar de Jesus, né? Ou seja, ele estava falando de Jesus, mas ele queria saber a resposta. E aí ele fala aqui, né? A lição fala aqui, ó, ele deixou Troade, atravessou para Macedônia e Filipos e encontrou Timóteo, né? E aqui tem uma pergunta: qual foi a reação de Paulo ao encontrar Tito na Macedônia e ao ouvir sobre a resposta positiva dos coríntios, né? E aqui foi gratidão, né? Eu coloquei gratidão por saber os resultados que a carta produziu aos coríntios, porque era aquilo que ele esperava. E saber que ele não precisou de se delongar de uma longa distância para chegar e o resultado acontecer. Eu acho que o resultado aconteceu até melhor do que se ele tivesse ido, né? Imagino que sim. E aí outra coisa, aqui também fala dessa, até compara com a entrada triunfal de Cristo, né? Aqui ele cita, né? Sempre nos conduz em triunfo em Cristo. E ele fala de uma fragrância, né? Fragrância, perfume, né? Ou seja, é aquilo que a gente tem que produzir, seja de perto ou de longe. Às vezes as pessoas não chegam nem perto, as pessoas já estão sentindo o aroma do nosso perfume. E é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, né? Triunfar, para mim é isso. É quando as pessoas não nos conhecem, mas só de sentir, só de olhar, já olham para a gente e falam: aquele dali é de Jesus, aquele dali é um cristão Sim. autêntico. É nesse sentido que eu fui lendo aqui e fui vendo, né? E aí no final tinha uma perguntinha aqui, ô Flávio, que perguntou assim: o que motiva você em tudo que faz, especialmente quando faz em nome de Cristo?
aquilo que mais me motiva, que tem a ver com o título da lição, que é o Triunfo em Cristo, é quando eu percebo as pessoas que trabalham comigo ou que convivem comigo, que não conhecem o Cristo que eu conheço e que olham para mim e falam: olha, Fabrício, tenho aprendido com você. Tenho aprendido com você assim, estar perto Exatamente. de você me transmite a paz de Cristo. É Uhum. isso que me traz uma gratidão, e aí, nesse momento eu me sinto como Paulo, sentindo a fragrância ali de Cristo Jesus. E esse testemunho, ele é tão natural que uma vez uma pessoa chegou a mim, eu dei aula para a filha dela no segundo ano, hoje a filha dela já é adulta, já está trabalhando até na nossa escola, e ela falou assim: "Andressa, eu nunca me esqueço do dia que você falou aquilo para mim, aquela frase me impactou e me fez reagir". E eu sempre fico assim, sabe, eu sempre pergunto para Deus: "Senhor, será que hoje eu fui útil para a vida de alguém?", né, e assim, essas dúvidas que me batem, e quando vem alguma coisa desse tipo, como essa pessoa falou para mim, me deixa, eh, acreditar que de alguma forma é o testemunho de Cristo, eu fico feliz por Aquece o isso. nosso coração, né? Isso é Exatamente. fundamental. É Porque o como. nosso intuito está aqui na terra, a gente está aqui para testemunhar. Sim. Se não for para isso, né, de que vale ter essa vida, né? E eu diria que não é nem testemunhar sobre tudo que está escrito, não, é testemunhar sobre amor. Porque Exato. se a pessoa te reconhece como uma pessoa amável, como uma pessoa de paz, como uma pessoa que não promove Atenção. guerra, pessoa que dá atenção às outras, ela vai aceitar tudo aquilo que você falar a partir Simples, disso. sincera, né? Sim, sim, sim. Suelma, agora diz pra gente o que Ellen White fala sobre esses Esse, esse acontecimentos aí, apanhado esse todo, né? apanhado de Paulo aí, em Coríntios. Olha, Ellen White fala justamente isso que a Andressa falou, né? E eu achei bem interessante que ela diz o seguinte, lá em Patriarcas e Profetas, ela diz: uma vida cristã consagrada está sempre derramando luz, consolo e paz. Caracteriza-se pelo tato, pela pureza, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz por onde quer que seu possuidor passe. É aquilo que a gente estava conversando, né? É a gente ser imitador de Cristo. É eu fazer uso da verdadeira fragrância. E essa fragrância é justamente o quê? É o amor. E aí é interessante que Paulo ele deixa isso bem claro. Por isso que ele fala: "Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo", né? Porque Paulo ele conseguia ter esse controle, esse domínio próprio. Claro que não era dele, era do Espírito Santo, né? Porque quando ele aceita seguir a Cristo, ele é transformado e ele se coloca à disposição do Espírito Santo. E era de tal forma que Paulo viu todos os problemas, igual a gente tem visto nesse trimestre, todos os problemas acontecendo com a igreja, e mesmo assim, com a repreensão, ele repreendendo a igreja, muitas das vezes ele tendo que se calar, porque ele precisava amar aquela igreja, ele precisava refletir o perfume de Cristo. Foi fácil para Paulo? Eu creio que não. Só que Paulo ele conseguiu, e a gente também pode conseguir. Só que para isso, Flávio, eu penso que a gente tem que se colocar à disposição de Deus Com certeza, diariamente, com para que a gente certeza. possa fazer isso aqui, olha, exalar pureza, tato, simplicidade e sermos útil também dentro da igreja. Nós só vamos cheirar aquilo pelo qual nós passamos tempo, né? Nós só vamos exalar o perfume de Deus se nós andarmos com Deus cada minuto de nossas vidas, refletindo em Sua palavra, né? Refletindo nas lições que Ele nos deixa, nos conselhos e na própria vida de Cristo, né? O problema é esse, nós queremos muitas vezes ser Cristo ser cristãos sem estar conectados com Cristo, né? Só por ouvir falar do que é cristianismo, né? Paulo viveu esse cristianismo, sofreu por conta disso. E muito, E né? muito, e Muito, né, muito, Flávio? né? Foi chicoteado, foi apedrejado, enfiaram vara nele lá, Passou apanhou fome, de né? vara, passou fome, naufragou, né? Ficou lá durante um dia, uma noite inteiro lá, né? Naufragado no meio do oceano, né? Eu imagino, será que nós nos desesperaríamos se nós passássemos por isso, né? Para Você pensar. fazendo essa pergunta, ô Flávio, me faz lembrar, assim, dentro da nossa igreja.
Muitas vezes nós passamos por dificuldades nos cargos de liderança Sim, e a gente quer abandonar o barco no meio do caminho. isso. E a gente se esquece que a gente está ali, muitas vezes, para ser chicoteado mesmo, É, né. Mas a gente não pode esquecer de que nós temos um Deus que está caminhando lado a lado conosco. E sempre levar em consideração que, se for necessário corrigir para salvar, que façamos, né, mas que exatamente. façamos com amor, com sinceridade e simplicidade. E para fechar bem rapidinho, a estratégia, né? Às vezes é visita, às vezes é carta, às vezes é oração, né? É o Sim. que a lição trouxe. E quanto maior a luta, maior a recompensa, né? A lição também vem trazer isso pra gente. Suelma, vamos fazer uma oração. Te convido para fazer uma oração para fechar, mas antes eu quero agradecer a permanência de todos aí assistindo o Além da Lição. Lembrando que você precisa ativar o sininho para receber essas lições semanalmente. Né? Faça comentários. Eu sou incisivo nisso porque nós precisamos que você comente, para que a gente possa entender como está acontecendo, se nós estamos, não no sentido de agradar, mas se você está entendendo o que nós estamos querendo passar aqui. Né? Estamos à disposição. Se você quiser um estudo bíblico, coloque aí nos comentários, né? A igreja, coloque o seu endereço, nós vamos mandar cartas ou o seu telefone, vamos enviar esse estudo bíblico online para você, ou presencialmente, caso seja possível. Então, esteja conosco, somos uma grande família e esperamos aí estar com vocês também todas as semanas, tá? Pode orar, Ismael, para a gente, obrigado. Então, oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais um estudo, Senhor, da lição. Aqui, meu Deus, aprendemos um pouquinho mais sobre as lutas, as dificuldades de Paulo, mas aprendemos mais ainda, Senhor, como vencer essas lutas, Senhor. Só exalando o teu perfume, o perfume do teu Filho Jesus Cristo. Neste momento eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada pessoa que assistir, Pai, essa lição. Abençoe cada um de nós. Transforme nossos corações, Espírito Santo. Fique conosco. Essas bênçãos eu te peço e eu te agradeço no doce nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigados vocês, obrigado a Obrigada, todos. Flávio. Até a Prazer todo próxima. nosso.